Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Não se esqueçam de pôr água sobre a mesa, os copos, porque vamos pedir para ser fluidificada pelos nossos irmãos. Vamos então ouvir uma canção e cantá-la também, página 33. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou. Enorme Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, irmãos, espiritualidade maior, apelamos a que hoje os nossos trabalhos corram da melhor maneira possível, que nos doemos todos aqui presentes e desse lado e que tirem de nós toda a energia para fazer o bem onde ele for necessário. Que todos estejamos tranquilos, emitindo os bons pensamentos e projetando-os sobre os irmãos mais necessitados. Ajuda-nos, Senhor, nesta empreitada, ajudem-nos, irmãos, espiritualidade maior, a que os nossos intentos tenham sucesso. Que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, é o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família.
É uma mensagem e uma explicação do Espírito Santo Agostinho, dada em Paris em 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela revolta sempre os corações honestos, mas o dos filhos para com os pais tem um caráter ainda mais odioso. É este ponto de vista que especificamente vamos considerar para analisar as causas e os efeitos. Neste caso, como em todos, o Espiritismo vem projetar a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou permanecer estacionário até quando quiser ver a luz. Muitos partem então, levando com eles ódios terríveis e desejos de vingança insaciáveis. Mas há alguns deles mais adiantados que outros. É permitido entrever uma ponta da verdade. Eles reconhecem as funestas consequências das suas paixões e é então que tomam boas decisões. Compreendem que, para chegarem a Deus, não há senão uma palavra em ação: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, com esforço inaudito, olham para aqueles que detestaram na terra. Porém, ao vê-los, a sua animosidade se revela. Revoltam-se à ideia de perdoar ainda mais do que a de abdicarem de si mesmos, mas sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os seus haveres, a sua honra, a sua família. Entretanto, o coração destes infortunados abranda. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contraditórios. Se interessassem pelas boas decisões, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após anos de meditações e de preces, o espírito aproveita-se de um corpo que se prepara na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir as ordens superiores permissão para ir cumprir na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta no seio dessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas decisões. O contacto permanente com seres a quem a odiou constitui prova terrível, diante da qual por vezes sucumbe se a sua vontade não for muito forte. Assim, conforme prevaleça a boa ou má decisão, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam da parte de certas crianças e que nenhum facto anterior parece justificar. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem de espaço para progredir. Conhecei vossos deveres e pondo todo o vosso amor no aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão ao seu aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por vossa culpa, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ele fosse feliz. Então, vós mesmos, assediados pelos remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repela a sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vos-la deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, da qual podeis deduzir que um ou outro já o odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães,
Abraçai então um filho que vos dá desgostos e dizei para vós mesmas: um de nós dois foi culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus concede à maternidade, ensinando a esse filho que ele está na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, infelizmente, muitas de vós, em vez de corrigir pela educação os maus instintos trazidos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses instintos por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante como o sábio podem desempenhá-la, e o Espiritismo a facilita, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz da sua existência anterior. É necessário estudá-los para poder agir. Todos os males têm a sua causa no egoísmo e no orgulho. Estudem, pois, os mínimos sinais que revelem a presença desses vícios e dediquem-se a combatê-los, sem esperar que ganhem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos inúteis à medida que os vê rebentar na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos admirei de serdes mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais tiverem feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não conseguirem, não têm de que se culpar e a sua consciência pode estar tranquila. Há dor, muito natural, que então lhes advém do insucesso dos seus esforços. Deus reserva uma imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um adiamento e que lhe será concedido concluir noutra existência a obra começada nesta e que um dia o filho ingrato o recompensará com o seu amor. Deus não dá uma prova superior às forças daquele que a pede. Ele não permite senão aquelas que se podem cumprir. Se tal não se consegue, não é por falta de oportunidade, mas de vontade. Porque quantos não há que, em vez de resistirem às más inclinações, nelas se comprazem. É mesmo a esses que estão reservados o choro e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Um dia virá em que ao culpado chegará o sofrimento, em que o orgulho se abaterá, e é então que Deus abre os seus braços paternais ao filho pródigo que se lança a seus pés. As duras provas, entendem-me bem, são quase sempre indício do fim do sofrimento e do aperfeiçoamento do espírito quando são aceitos com confiança em Deus. É um momento supremo que importa não falhar, murmurando, se não se quer perder o que se conseguiu e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece ocasião para vencer, para vos dar o prémio da vitória. Então, quando sair do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, eis sereis aclamados como um soldado que sai vitorioso do meio do conflito. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. O que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas o que pode melhor, nestas circunstâncias, revelar a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se nisso há prolongadas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. Que melhor consolo e mais encorajador do que o pensamento de que depende de si dos seus próprios esforços, abreviar o seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas para isso é preciso não deter o seu olhar sobre a terra e não ver senão uma só existência. É preciso elevar-se, discorrer sobre o infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos e esperareis com paciência, porque se apresentará explicável o que vos pareciam ser as monstruosidades da terra. As feridas que aí recebestes não vos parecerão mais do que arranhões.
Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família apresentam-se-vos sobre o aspecto real. Já não são mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas sim os laços duradouros do espírito que se perpetuam e se consolidam, depurando-se em vez de se quebrarem pela reencarnação. Os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade, o progresso moral e a afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agruparem, como fazem no espaço, de resultante famílias unidas e homogéneas. E se, nas suas peregrinações, são temporariamente separados, eles se reencontram mais tarde, felizes pelos novos progressos alcançados. Mas como não devem somente trabalhar para eles, Deus permite que os espíritos menos evoluídos venham encarnar-se entre eles, para receberem conselhos e bons exemplos, a bem da sua evolução. Eles causam, por vezes, perturbação, mas aí está a prova, a missão a desempenhar. Acolhei-os então como irmãos, vindo em seu auxílio e, mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por ter salvo os náufragos que a seu turno poderão salvar outros. O texto de hoje intitula-se Tudo deve começar no berço, do livro Depois Vem e Segue-me, da nossa mentora espiritual, Maria Teresa Magalhães, e psicografado por Arnaldo Costeira. Quem abraça o cristianismo em sua roupagem atual, o espiritismo, não se pode deter nos seus postulados superficialmente, mas deve procurar aprofundá-los em si mesmo, pois, de contrário, bem poderá permanecer estacionário em sua caminhada evolutiva. Sabemos que o acaso não existe e que aqueles que nos surgem em nossos lares têm, de uma ou de outra forma, um relacionamento melhor ou pior, de acordo com as condutas anteriores, marcadas por sentimentos, o mais das vezes, bem influenciados pelos prazeres e realizações materiais. Já abordámos a questão da evolução das sociedades nos últimos 50 anos. Passámos de uma educação familiar, em que a mãe era o pilar fundamental da evangelização, pelo exemplo, para uma educação estranha ao lar, quando as famílias entregam os seus filhos, desde tenra idade, aos cuidados de funcionários ou funcionárias que sofrem das mesmas necessidades e entregam também os seus filhos a terceiros, manifestando a intolerância que praticam no lar com suas crianças, naquelas que lhes não pertencem e mesmo que nada lhes dizem. Modernismos, necessidade de dar certa independência às mulheres, fazendo com que deixem a dependência absoluta de seus companheiros para uma liberdade total. Não é de estranhar que aquela necessidade imperiosa das mães ensinarem seus filhos desde tenra idade, incutindo-lhes bons sentimentos, boas ações, pelo exemplo, vigiando as suas carências afetivas e compensando-os por eventuais falhas do passado, não são levadas a cabo, o que tem provocado desvios graves para caminhos de toxicodependência, de alcoolismo, de prostituição, de vícios incontroláveis quando a idade da libertação do jugo paterno, crise da adolescência, da juventude surge e não há hábitos, não há espiritualidade. Não há conhecimento da vida espiritual, não há espaço para o diálogo, não sentem os jovens a presença dos pais e as suas preocupações, buscando compensar essa falta fora do lar, a maioria das vezes com colegas, amigos que vivem o mesmo abandono. Certamente que haverá solução para esta marcha desenfreada da humanidade, absorvida pelos prazeres materiais. Não parece que ela esteja apenas no exercício do amor, pois que está subejamente provado pelos factos que o amor paternal e filial estão bem distantes da realidade. Deverá ser a dor, cadinho depurador, despertador perene a acordar-nos para a verdade e a conduzir ao fim dos tempos, a que se referia Jesus, não ao fim do mundo, mas ao fim destes tempos conturbados de materialismo desenfreado, de corrupção material e moral. Não podemos também esquecer que muitos daqueles que se cruzam no nosso caminho e nos fazem sofrer de qualquer forma poderão ter sido vítimas da nossa invigilância, do nosso abandono, dos nossos atos
e regressam para que os possamos compensar em suas dores. Isso convida-nos a conhecê-los mais de perto, a estudar esses filhos, esses aparentemente ingratos, pois que ninguém recebe nada, de bom ou de mau, que não derive da sua própria conduta. Se já não podemos corrigir esse percurso com os filhos já adultos, procuremos fazê-lo com os nossos netos, pois aí poderão estar encarnados seres que nos são afetos ou com quem temos dívidas a saldar. Tomemos Jesus como luzerna e não adiemos mais esse trabalho tão importante. Essa relação que tem a ver também com aquilo que muita gente diz, que se perdem os laços de família com a morte, que aquilo que foram os nossos entes queridos acaba para sempre, num materialismo realmente alimentado por uma falta de critério religioso de todas as religiões ou de todas as seitas religiosas, diga-se em bom da verdade. Aqui há alguns anos atrás, houve uma notícia que impressionou, de uma forma geral, impressionou o mundo. Uma família americana tinha perdido 2 filhas, 2 crianças, um acidente, um atropelamento que tinha levado do seu lar aquelas 2 filhas únicas. E então o desgosto, como podemos imaginar, porque só passando realmente por essas dores terríveis é que se consegue imaginar um pouco, ter um pouco, cada um é como cada qual, somos todos diferentes, mas naturalmente que o sofrimento ataca, por assim dizer, toda a gente, seja em que situação esteja no meio social. E ali esteve aquele casal agarrando-se às lágrimas e à dor por a perda daquelas 2 filhas. Mas, como a providência divina não permite nada por acaso, que não há acaso, ocorre que aquela senhora, aquela mãe perdida na dor, engravidou e, curiosamente, de gêmeos. Claro que é possível imaginar, na bolsa d'água do ventre materno, é possível imaginar 2 seres com os olhos fechados, naturalmente, por causa do líquido amniótico, onde crescem durante o período de bebés, durante o período de embriões e depois no período já de crescimento no ventre materno. Nasceram 2 meninas, curiosamente, muito dadas, muito amigas. Mas havia uma coisa que lhes metia impressão às miúdas, quando começaram a ter 6 anos, 7 anos. É que havia uma porta de um dos quartos daquela casa que nunca se abria, estava sempre fechada à chave. E a certa altura, as miúdas, o seu crescimento, começaram a ter curiosidade por saber o que é que se passava dentro daquela porta, o que é que havia ali por dentro. Foram-nos dizendo os pais que não era nada de especial, que não estava fechada porque estava fechada, era um quarto de arrumações, e, portanto, que não era necessário saberem o que é que se passava. Mas as miúdas tanto insistiram, que os pais um dia tiveram que realmente abrir a porta e mostrar o quarto. Entraram no quarto todos, os pais e as 2 crianças, quando de repente foram surpreendidos pelos gritos de alegria das crianças, porque uma dizia, este brinquedo é meu, a outra dizia, não, esta cama era onde eu dormia. E ali de repente começou a gizar uma surpresa para os pais, como é que aquelas crianças pequeninas ainda diziam que, de facto, um brinquedo era de uma, outro brinquedo era do outro, uma cama era de uma, outra cama era do outro, e que os pais começaram a desconfiar e a verificar que, afinal, tudo aquilo que elas diziam se reportava aos nomes que elas referiam, que tinham tido. Uma se tinha chamado A, outra tinha chamado B. A do A eram os brinquedos, a do B eram umas camas. E bem aquilo começaram a desconfiar que, de facto, o que é que aquilo queria dizer, de onde é que vinha aquele conhecimento, como é que elas sabiam que aqueles brinquedos eram e de quem, como é que elas sabiam que as camas eram e onde dormia cada uma. Bom, porque se matou a reencarnação nos textos evangélicos? Porque se eliminou essa crença extraordinária de esperança e de racionalidade da fé. Porquê? Não foi no meio espírita que se passou. A notícia correu o mundo
pelo Facebook, pelo YouTube, pelos noticiários, a surpresa que aconteceu naquele dia, naquela casa, onde os pais não deixavam de se lembrar das filhas que haviam perdido num acidente. Isto para dizer que há boas notícias que cobrem más notícias e há revelações que só precisam mesmo de serem desenvolvidas, serem investigadas por quem pode, de facto, e hoje pode fazer isso, através da regressão de memória. Dizem, nós espíritas não fazemos regressão de memória, mas há técnicos da área da psicologia, da área da parapsicologia, que fazem realmente esses trabalhos de regressão de memória com hipnose, sabendo-se hoje que não é fundamental fazer hipnose para se produzir esses efeitos, essa análise psíquica às pessoas em desregramento psicológico, e porque não também para, de alguma forma, mostrar a verdade sobre determinadas situações, como é o caso destas duas crianças, hoje mulheres adultas já, e que têm uma forma de comprovar que, de facto, uma foi aquela moça que também foi atropelada e que morreu do atropelamento, a outra a irmã que também foi atropelada e morreu no mesmo atropelamento. Quanta esperança não surgiria? Atrás desta pesquisa, atrás desta busca, quantas situações nós não seríamos capazes de deslindar de choques vibratórios, de mal-estar entre pais e filhos, entre filhos e pais. Quanta investigação não seria proveitosa para erradicar a dor e o sofrimento, ao sabermos nós que determinados filhos queridos que tínhamos perdido numa idade ainda muito criança, muito proveta, como é que nós não sentiríamos muita alegria de reconhecer que eles estavam de volta, os nossos familiares queridos? Como nós não gostaríamos de reconhecer que, de facto, quem está na sepultura, no túmulo, de crianças que morreram pequeninas, que até foram enterradas, que foi feito o funeral em caixões brancos de pureza, quantos nós não ficaríamos mais serenos, mais tranquilos e mais conscientes da realidade da vida espiritual se nós não tivéssemos conhecimento de que eles estavam de volta os nossos entes queridos, ou que ali estariam de volta aqueles entes que nós não tratamos suficientemente bem, não aconselhamos, não orientamos, não esclarecemos, não amamos, por serem, sem dúvida nenhuma, vítimas de muitos erros praticados por nós próprios. Vamos, é tempo de nós reflexionarmos sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estão do nosso lado. O que estará por detrás de determinados choques, ou o que é que estará por detrás de determinadas atrações, de determinadas afeições que às vezes nós não somos capazes de justificar. Pensemos bem, o Evangelho é Jesus de volta para aplacar o nosso sofrimento. Estamos a chegar ao final, a caminhar para o final do nosso Evangelho de hoje, que não para o final do vosso Evangelho. Os nossos amigos poderão continuar a conversar com os filhos, agora que até neste tempo de pandemia, que até temos essa possibilidade de estar mais tempo no lar ainda, e pensarmos que é a altura de o futuro continuar a ser assim, bom ainda, com os nossos filhos, com os nossos familiares, em diálogo fraterno, nem que seja só meia hora por semana. Então vamos lembrarmos disso e, simultaneamente, lembrarmos que há tanta gente que não conhece Jesus, tanta gente que não sabe a vida de Jesus, tantas crianças que já não vivem o presépio de Belém. E vamos pensar que essas famílias estão à nossa volta, estão por perto, estão na violência no lar, estão em tantas desgraças que nós conhecemos por esse mundo fora. E vamos pedir, Senhor Jesus, neste momento dessas dores e desse sofrimento, nós pedimos que as tuas falanges socorristas, que preenchem ou que visitam os lares a todo o tempo, possam levar de nós a nossa energia, as nossas vibrações de amor e de paz, possam levar e deixar um pouco, carinhosamente, essa vibração, para que haja paz, serenidade, sossego, nestes lares em desavença, em desarmonia. Toma a nossa oferta, Senhor.
Excelsa e sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e caridade sobre o mundo de trevas e gemidos. Vosso amor, que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, a esperança dos pobres desvalidos. Excelsa e sereníssima Senhora, excelsa